Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, de acordo com o horário que você estiver vendo esse vídeo, né? Que está alocado no canal Pororoca Cabana. Eu sou o professor Walter Soares, sou professor de atualidades e estou trabalhando com vocês o conteúdo para o concurso da SEMAD e que também vai cair para um dos cargos da SEMEC, cargo de professor de língua portuguesa. E hoje nós vamos para a nossa terceira aula nesse preparatório, que é o preparatório da Ascompa, Associação dos Concurseiros, que está proporcionando essa preparação para você que quer chegar forte nesse concurso, que quer chegar em condições. A Ascompa está dando essa oportunidade com esse preparatório para os concursos da SEMEC e SEMAD, né? Nessa primeira aula, nós vamos abordar a Fundação de Belém, atentar para os aspectos históricos, né? Vamos abordar aquela conjuntura que levou à chegada do colonizador até a nossa região e vamos abordar principalmente os aspectos naturais do nosso município, clima, relevo, vegetação, hidrografia. Tá? Vamos ver também a questão dos limites territoriais, os aspectos geográficos em geral, questão da população, área territorial. Tudo bem? Vamos lá para essa primeira parte do município de Belém. A apresentação, né? Nós estamos na terceira parte. E aqui nós vamos ver qual é o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, né? Retirado diretamente do programa, retirado do edital, programa que está no edital. Né? Nós vamos trabalhar os aspectos gerais do município de Belém, e o programa fala ainda temática atuais relevantes e amplamente divulgada referente à história e geografia do município de Belém. E o programa ainda fala de fatos da atualidade, no caso cita local e nacional. Então, local é o nosso município principalmente, né? É onde o cidadão vive a sua realidade. Então, esses fatos locais seriam os fatos principalmente do nosso município, tá? Então, vamos fazer uma viagem sobre a nossa capital, nosso município, tudo bem? Vamos avaliar esses dados gerais aqui do município, do nosso município, né? Belém do Pará, porque existem outras Beléns, né? O nosso município é um município que tem uma área territorial de 1.059 quilômetros quadrados. É um município pequeno, vamos dizer assim, para as dimensões amazônicas, né? Pois na Amazônia nós temos municípios gigantescos. Já falei sobre isso na aula de Pará, né? Nesse pouco mais de 1.000 quilômetros quadrados, nós temos uma população de 1.506.420 habitantes, conforme contagem do IBGE de 2020. Né? Esses dados variam, né? Cada ano é feita uma nova contagem, mas a população do município de Belém ultrapassa 1,5 milhão de habitantes, certo? Nós temos um PIB per capita atualizado. Água para mim. Um PIB per capita aí de R$ 21.191, né? Foi recente uma publicação que mostrou que das capitais do Brasil, Belém está com o menor PIB per capita, né? O PIB per capita é a renda média dos habitantes, né? E nós temos uma região, um município, né? A região do município, ela é densamente povoada. Nós temos uma densidade que chega a 1.409 habitantes por quilômetro quadrado. Então, lembrando que na Amazônia nós temos baixa densidade demográfica. No Brasil tem pouco mais de 20 habitantes por quilômetro quadrado. O Pará tem aí 7 habitantes por quilômetro quadrado,
Mas Belém é um município densamente povoado, com mais de 1.400 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Todos esses dados são dados do IBGE, de publicações recentes de 2019 e 2020. É o suficiente para a nossa prova, que, como eu já falei para vocês, não trabalha com notícias muito atuais ou recentes. Tá? Vamos avançar e vamos ver aqui uma imagem de Belém, não é? Belém é uma grande metrópole, né? Belém é uma metrópole regional, né? Existem as metrópoles nacionais, como Rio e São Paulo, mas Belém é uma metrópole regional, é uma metrópole da região amazônica e que chega até a influenciar uma pequena parte do Nordeste, principalmente ali o Maranhão e até um trecho do Piauí. Essa imagem mostra que Belém é uma grande cidade com arranha-céus, você vê aí uma selva de pedra, principalmente na região mais central do nosso município, e isso é uma informação que muita gente de fora não conhece, porque se você observar a mídia, ela não mostra essa dimensão, essa grandiosidade metropolitana, urbana, que é Belém, tá? Sempre ali aparece nos noticiários como o Ver-o-Peso, como sendo uma cidadezinha, mas Belém, por essa imagem, você vê aqui que é uma cidade, uma grande cidade, com arranha-céu, com uma estrutura urbana de muitos prédios, com uma verticalização considerável. Tá? Como o programa destaca a questão histórica, além da questão geográfica, a gente começa aqui falando da fundação de Belém, que foi em 12 de janeiro de 1616. Né? E o nome Belém, né, e nós vamos ver que o marco da fundação de Belém foi o Forte do Presépio, e aí o termo presépio e o termo Belém se remete ao período que foi a chegada desse colonizador aqui, do Francisco Caldeira Castelo Branco, que chegou no período de Natal, que veio do Maranhão, saiu do Maranhão no dia de Natal e na viagem chegaram aqui nesse período ainda natalino, né? E aí Belém foi fundada, né, tendo como marco, tá, o Forte do Presépio, né, que hoje é conhecido como Forte do Castelo, né? Mas quando da fundação de Belém, chamou-se Forte do Presépio, né? E eu tenho aqui para vocês algumas imagens do Forte do Presépio, né? Com toda a sua imponência, os seus canhões, né? Se você observar, ele fica numa posição estratégica em relação à região, né? É uma região que é um pouco mais alto do que o seu entorno, né? E o Forte do Presépio tinha o objetivo de vigiar. O Forte, enquanto marco do nascimento da cidade, ele revela um aspecto histórico muito importante, que é a defesa do território. Belém, o forte foi construído, e o forte que dá origem à nossa cidade, ele foi construído com o objetivo de defesa do território, né? A América havia sido dividida entre Portugal e Espanha, e outras potências da época cobiçavam esse território, notadamente a Holanda, a Inglaterra e a França, né? E Portugal vinha sofrendo no seu território, que vem a ser o Brasil, invasões dessas outras nações. E Portugal travou uma batalha para se manter o território nordestino, e no início do século XVII expulsou esses franceses do Maranhão, né? São Luís foi uma cidade fundada por franceses, daí esse termo, né?
E Portugal, entendendo que se não tomasse posse da Amazônia, os estrangeiros viriam aqui como já tinham vindo, né? É sabido da presença dos franceses no Marajó, né? Incursões de ingleses na região, de holandeses, né? Que cobiçavam o território. Então, a fundação, a construção do Forte do Castelo, então Forte do Presépio, é a ponta de lança de um projeto de defesa da Amazônia para que ela permanecesse nas mãos portuguesas ou sob domínio português. E é bom que se diga que ocorreu a União Ibérica, quando Portugal se fundiu à Espanha, então isso fez com que o território se tornasse um só em termos de domínio. E aí, além do Forte do Presépio, que deu origem a Belém, foram construídos vários fortes na calha e principalmente na entrada do rio Amazonas. Então nós tivemos vários fortes, inclusive em Macapá tem a Fortaleza de São José, o Forte de Curupá, na região do Baixo Amazonas, muitos fortes foram construídos com o objetivo de defender o território. Tá? Isso já caiu e cai em prova. O marco do nascimento de Belém é o forte. Tudo bem? Agora, logicamente, que a gente vê o forte hoje imponente, mas naquele 1616, ou seja, início do século XVII, nós não tínhamos um forte nos moldes de hoje. Foi construído um cercado de madeira, coberto de palha, com alguns canhões que o Caldeira Castelo Branco, juntamente com sua comitiva, vamos dizer assim, trouxeram para cá. Né? E essa imagem, que é uma imagem histórica, que está no Museu de Arte de Belém, ela mostra essa gênese aí do Forte do Castelo, do Forte do Presépio sendo construído aqui. Você vê que tem uma pequena elevação, é aqui que vai ser o forte, né? Aqui já se desenha uma igreja, já, né? E essa área aqui é o que vem a ser o Garapé do Piri, que é aquela docazinha ali do Ver-o-Peso, onde fica a Pedra do Peixe, né? Era um igarapé que depois foi aterrado e ficou de remanescente desse igarapé aquele quadrado ali que a gente conhece como a região que fica a Pedra do Peixe, no Ver-o-Peso. Tá? Lógico que depois as construções foram avançando e o forte foi ganhando maior estrutura. Né? É bom que se diga que os portugueses viveram momentos de aproximação aos índios, mas viveram também momentos de combate, onde muitas vezes tinha que defender do invasor estrangeiro e dos índios, onde ocorriam uns atritos entre o colonizador português e as populações indígenas da nossa região, principalmente índios tupinambás. Tudo bem? Então, a nível histórico de nascimento da nossa cidade, eu trouxe isso aí para vocês. Tá? Vamos avançar um pouco e vamos ver agora aqui a questão territorial do nosso município. Como eu já falei, pouco mais de 1.000 quilômetros quadrados, né? E aí o nosso município, né? Ele tem uma área territorial que é dividida na área continental, que é esse trecho aqui, né? E Belém tem 42 ilhas, né? É bom que se diga que aqui é Outeiro, ou Ilha de Caratateu, melhor dizendo, e a Ilha de Mosqueiro é gigante. Além das outras ilhas, né? Eu destaquei aqui a Ilha do Combu, que fica aqui na frente de Belém, atravessando o rio Guamá, e a Ilha de Cotijuba, que é essa ilha aqui, ó. Então são 42 ilhas, nós temos 4 ilhas grandes, né? Além de outras ilhas médias, o que faz com que o território do município de Belém seja a maior parte de ilhas, ou a maior parte insular. O termo insular quer dizer
ilhas, né? Continental, o termo continental se refere à terra firme, continente. Então, 2/3 do território de Belém é formado por ilhas, e o território continental é 1/3, tá? E aí, como eu falei para você, eu vou fazer uma intervenção aqui no mapa, né? É muito próximo a Belém, a ilha de Caratateua, que é chamada de Outeiro. Na verdade, Outeiro é um dos bairros da ilha de Caratateua, onde fica a Praia Grande, né? E aí, durante muito tempo, a população se dirigiu para Outeiro, a praia, o bairro, e virou uma ideia de que a ilha seria Outeiro, mas o nome da ilha é Caratateua, tudo bem? E a ilha de Mosqueiro, que é a maior ilha de Belém, tá? Além dos inúmeros bairros divididos em distritos. Essas informações estão todas nessa imagem, né? O nosso município é um município com muitas belezas naturais, tá? Eu trouxe imagens aqui para ilustrar essa aula, né? Das 4 principais ilhas, das 42, eu trouxe imagens apenas de 4, né? Aqui, aquela vista da Praia do Farol, da Ilha de Mosqueiro, né? Aqui a Praia Grande em Outeiro, né? Aqui uma das muitas praias da Ilha de Cotijuba, né? Então, Mosqueiro aqui, a Praia Grande em Outeiro, que também tem várias praias, uma das muitas praias de Cotijuba, e uma imagem da Ilha do Cumbu, do pôr do sol, com a perspectiva de Belém. Como eu falei há pouco, a Ilha do Cumbu fica na frente de Belém, você atravessa de barquinho, alguns minutos apenas, a região tem inúmeros restaurantes, e você vai poder contemplar a natureza, tem regiões de trilha ecológica, peixes, comida regional, né? Então essa belíssima paisagem aqui, a partir da Ilha do Cumbu, para ilustrar e lembrar das nossas 4 principais ilhas do município de Belém. Tudo bem? Eu trouxe alguns dados aqui geográficos de Belém, né, para ilustrar também a nossa aula, né? E aí, novamente, a área territorial, né, de modo mais preciso, vamos dizer que dá quase 1.060 quilômetros quadrados, tá? Belém é uma cidade baixa, nós temos um relevo planáltico, mas ele é de baixa altitude, né? Ou baixa cota altimétrica. Você vê aqui que a altitude média em Belém, a segunda informação, é de 10 metros ao nível médio do mar, tá? Então, Belém tem 10 metros ao nível médio do mar. Muita gente não sabe, mas a altitude máxima em Belém chega perto de 25 metros, tá? Na ilha de Mosqueiro. Isso quer dizer que em Belém continental, você não chega a ter 20 metros, a mais de 20 metros. Somente na ilha de Mosqueiro nós chegamos a 25 metros. Mas boa parte da cidade não chega a 10 metros, tá? Você tem ali, por exemplo, na estação, na escadinha da Doca, você tem ali uma altitude de 2 metros no máximo, e você vê que a Presidente Vargas já vai subindo um pouco, quer dizer que já chega em Nazaré, já subiu mais um pouco, Almirante Barroso tem média de cota 17, 16 metros, e aí lá na ilha de Mosqueiro, que é a maior ilha, você chega a ter 25 metros, 26 metros, tá? Limites, né? Seria o mapa de Belém, eu até coloquei aqui, vou puxar o mapa de Belém, né? Mas já coloquei aqui para vocês verem, né? Que são Ananindeua, Santa Bárbara, Marituba, Barcarena e Acará, além das baías do Marajó e Guajará. Mas vamos ver no mapa isso, né? Então, olha, esse mapa ele até deixou
a ilha de Cotijuba como sendo área insular. Cotijuba está laranja aqui, mas Cotijuba não, desculpem. Caratateua. Caratateua é essa ilha aqui, que é chamada Outeiro, tá? Ela está em laranja, dizendo que é área continental. As ilhas mesmo estão em verde aqui, né? E erroneamente nesse mapa está em laranja, tá? Mas percebam Belém, ó. Belém, território, são essas áreas verdes e essa área laranjada, tá? Tá bom? Essa marcação em vermelho aqui é o centro de Belém, seria o centro, tá? Área central. Aí você vê, bem aqui fica o Acará, aqui já é Barcarena, você vê que faz limite com Belém. Aqui vem ser Santa Bárbara, faz limite com Mosqueiro principalmente. E Ananindeua. Marituba, bem aqui, né, embora Marituba fique depois de Ananindeua, aqui no Rio Guamá vai fazer fronteira com Belém, tá bom? Então, logicamente, se o programa fala em geografia, um dos aspectos geográficos é o limite do município de Belém, né? Então vamos pensar assim, para cá é o norte, fica a Baía do Guajará e aqui a Baía do Marajó, né? Para o nordeste fica Santa Bárbara, para o leste fica Ananindeua, né? Para o sul, Acará e Barcarena, podemos falar em sudoeste, Barcarena. Né? Só analisando aquelas questões das posições geográficas, tá? Então, os limites de Belém são esses aí, mas já está aqui no material, tudo para vocês escrito. Santa Bárbara, Marituba, Ananindeua, tá? A quarta informação é a hidrografia, né? Belém tem uma importante massa hídrica, é bom que se diga que tem a Bahia, né? O Rio Guamá, se Belém é formado por várias ilhas, né? Toda aquela água ali próxima dessas ilhas, o que margeia essas ilhas, fazem parte de Belém. Então nós temos uma importante massa hídrica, né? Que inclui, além da Baía do Guajará, lógico, um pequeno pedaço da Baía do Marajó, o Rio Maguari e o Rio Guamá seriam os destaques dessa massa hídrica, tá? Em Belém, o clima é equatorial, né, que é aquele clima quente, úmido e muito chuvoso. Belém, né, algumas publicações dizem que Belém é a capital mais chuvosa do Brasil, né? Então, Belém chove todo dia. Não chove todo dia em todos os bairros, mas em algum lugar de Belém chove todo dia. Seja na Mata do Utinga, seja nas suas ilhas, seja na Bahia, seja na capital. Tá? Então a gente pode dizer que praticamente chove todo dia em Belém. Tá? Então, clima equatorial quente e úmido e a vegetação do município de Belém é a floresta equatorial amazônica. Alguém pode dizer, professor, mas aqui na cidade... A cidade é parte do município. O município inclui todas as suas ilhas. Então, a vegetação do município é a floresta equatorial amazônica. E se hoje não tem essa floresta, tinha. Ela foi derrubada. Algumas reservas ficaram, eu estou falando na cidade. O exemplo mais clássico é o bosque e o museu, que você tem trechos da floresta amazônica, né? Então aqui, olha, isso aqui é o Bosque Rodrigues Alves, né? Que é o Jardim Botânico agora, né? Então você vê nitidamente um trecho da floresta amazônica. Aqui é o Museu Emílio Gueldi, também você tem um trecho da floresta amazônica aqui preservado ou conservado. Aqui uma imagem de Mosqueiro para mostrar a exuberância da vegetação que tem em Mosqueiro, além das outras ilhas, Cotijuba e todas as outras ilhas.
E, por último, uma imagem da Ilha do Cumbu, também com uma vegetação exuberante, né? É bom que se diga, só voltando aqui, que a vegetação ou a floresta amazônica, ela é dividida em igapó, várzea e terra firme. Nós vimos isso em detalhes lá na aula de Pará, na segunda parte, tá? Eu coloquei uma imagem aqui para dar também uma ideia da nossa massa hídrica, né? Olha, isso aqui é uma imagem do Rio Guamá, lá na UFPA. Então, o rio, ou boa parte do rio, até o meio, mais ou menos, não, até o outro lado, que inclui a ilha, né, as ilhas, faz parte de Belém. Então, o rio, nessa parte do Rio Guamá, faz parte do município. Aqui a Baía do Guajará, na frente da Estação das Docas. Aqui a Ponte de Outeiro, né, que atravessa o Rio Maguari, também esse trecho faz parte do município de Belém. E aqui a Ponte de Outeiro, né, de Mosqueiro, também faz parte do município, essa massa hídrica. Recentemente, muita gente falou de uma ilha que está nascendo, né, embaixo da Ponte de Mosqueiro. Isso é o que chama de morfologia fluvial, né? Os sedimentos se concentraram aqui, formou um banco de areia, aí gradativamente vem se desenvolvendo uma vegetação aqui, e está nascendo uma ilha, já nasceu uma ilha embaixo da Ponte de Mosqueiro, tá? Isso pode crescer ou pode ser erodida, dependendo da movimentação das águas do rio. Então, isso é um processo, digamos assim, natural, tá? Vamos dar continuidade, né? Então, falamos dos aspectos naturais. Aqui eu trouxe uma imagem para lembrá-los da questão climática, no caso das chuvas. O nosso clima é quente e temos muita água, então daí muita chuva. Essa água evapora devido ao calor e se transforma naquela famosa chuva da tarde, né? Tem uma imagem aqui da noite em Belém, a partir da Praça da República, aqui o Teatro da Paz, né? Uma imagem muito bonita. Aqui uma chuva da tarde em Belém, né? Uma tromba d'água na Baía do Guajará, fenômeno que ocorre relativamente com frequência, né? Aqui uma imagem de Belém com a chuva chegando, né, a partir da Bahia. Então, Belém tem um clima muito chuvoso. E aí é muito simples, muita água, né? Nós estamos próximo da foz do Rio Amazonas, no Baixo Tocantins, né? E aí, muita água na região, muito calor, essa água evapora, forma as nuvens e depois ela vai cair. É por isso que o nome da chuva é precipitação, porque nada mais é do que a queda dessa água, que estava no estado gasoso e passou para o estado líquido e caiu. Tá? Então, com isso, a gente fecha os aspectos naturais do nosso município, né? Clima equatorial, floresta amazônica, o relevo de baixa altitude, embora seja um relevo planáltico, com pequenos trechos de planície, tá? Então, gente, vimos essa primeira parte que envolveu a questão histórica, geográfica, natural do nosso município, e na próxima parte nós vamos verificar a Grande Belém, a região metropolitana, a economia, alguma coisa socioeconômica, e vamos exercitar também toda a parte de Belém para que você veja como isso pode cair no seu concurso, ok?